Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus. Hoje, dia 25/4 de 2024, de Limenes aqui. Estamos juntos com a palavra com propósito. E na nossa jornada da sabedoria, hoje, dia 25, Provérbios 25. E eu estava lendo, buscando entendimento sobre esse provérbio, orando ao Senhor. E logo no início, já fala que são provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, o que acontece? Quando fala isso, já vê que Salomão ele não guardou só para ele. Então, outras pessoas daquela época também recebeu esse ensinamento e com certeza passou para frente. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, o Senhor, para a honra e glória dele, a palavra também diz que Deus tem tesouros escondidos. E a gente precisa, nós precisamos, aqui ele fala rei, ele se refere muito a rei, porque ele era um rei que buscava a sabedoria no Senhor. E trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nós precisamos compreender que Deus tem coisas guardadas para nós. Muitas coisas que nós, às vezes, pensamos, muitas vezes você precisa de uma resposta rápido, ou muitas vezes você precisa que algo aconteça muito rápido. E às vezes você sozinho não consegue, então é no Senhor que você vai buscar em oração. É algo que Ele tem guardado ali com Ele, mas você precisa, eu e você, quando eu falo você, eu me incluo, ok? Nós precisamos buscar nele, ou seja, descobri-las é a glória dos reis, ou seja, os reis buscavam no Senhor, Nós precisamos buscar no Senhor para ter a resposta a qual nós precisamos, amém? Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Ou seja, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei, de um homem no nosso coração. Nós já falamos sobre isso aqui, além do Senhor. Então é o Senhor quem sonda os corações, é o Senhor que sabe exatamente o que acontece e a própria pessoa, Ou seja, por isso nós precisamos nos conhecer a ponto de nos entender o que é que está acontecendo comigo. Por que o meu coração, às vezes, em determinada circunstância, situação, está aflito, está preocupado? Muitas vezes, quando você vai ver, não era nada daquilo que você imaginou, do que sua mente projetou, ficou ali pensando e o coração ficou aflito. Depois você fala, nossa, eu passei por tudo aquilo em vão, sem necessidade. Por isso que é importante você se conhecer, certo? Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Ou seja, se nós tivermos alianças com pessoas que não estão conectadas no propósito do Senhor para a nossa vida, talvez essas pessoas até são boas, mas não estão conectadas com o propósito do Senhor para a nossa vida. E aí, muitas vezes, a gente faz alianças e no fundo, a gente sabe que não era para fazer. Já aconteceu isso com você? Ou que você não tinha que ter determinada amizade, às vezes você é avisado de muitas coisas. E aí, com isso, você vai percebendo exatamente isso que fala aqui. Chega um momento em que tem que sair. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, que a gente depara, que não acredita na gente, que não acredita no trabalho, diz ser acreditar. E aí existe aquela zona de expulsão que automaticamente o Senhor permite, E cada um vai seguir ali o seu caminho e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que nós precisamos ter clareza e
pensar e aprender como adultos, que nem todo mundo vai caminhar conosco. Existem as pessoas que o Senhor vai colocar sempre ao nosso lado para caminhar conosco, certo? Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Primeiro, a gente não pode ficar querendo, eu vou aparecer porque eu sei disso, porque eu dou conta, porque eu sou a bambambam, que parará. Não, isso aí que você tá falando, não, isso aí eu sei. Isso aí assim, eu sei. Ou seja, aí que ele fala de levar pro rei, por exemplo, eu sei todas as coisas, eu entendo desse negócio e eu quero aparecer. É muito melhor você estar ali e o rei pedir a sua opinião, né? Do que e falar, vem cá, me fala o que você acha e tudo mais, o que você pensa sobre isso e tudo mais, do que, por exemplo, nós queremos já chegar aparecendo e abafando, e que eu sei, não precisa disso. Então, espera aquele convite precioso para vir e falar assim, não, eu quero saber a sua opinião, não, mas você precisa estar posicionado ali no lugar certo, e aí você com certeza vai receber esse convite. E uma outra coisa que que chamou muito a minha atenção, o fato de muitas vezes sermos muito precipitados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, existe uma frase que fala, quem antecipa governa, mas é quem antecipa, não é quem precipita. Você tá entendendo? O que é o precipitar? É fazer as coisas sem saber o que está fazendo antes da hora, no momento exato. Na Eclesiastes 3, não diz que existe tempo para todas as coisas? Ou seja, quando a gente precipita, a gente faz uma coisa que não era para fazer naquele momento. Quando a gente antecipa, logo quando nos vem a ideia ou sabemos aquilo que precisamos fazer, a gente já observa, já fala, nossa, eu já vou fazer isso aqui. Porque se eu não fizer isso daqui, pode desencadear outra coisa. Então, isso aqui vai ser necessário fazer? Sim. Quando é que eu preciso fazer? Já posso fazer agora. Ok. Ou se... isso aqui precisa fazer? Sim. É o momento de fazer? Não, ainda não. Então, é importante nós buscarmos, em nome de Jesus, discernimento do Senhor, do momento certo, da hora certa de fazer as coisas. Uma coisa é eu me antecipar, né, para governar, para ir, para fazer o que tem que ser feito. Outra coisa é precipitar, fazer sem saber o que tá fazendo, vai, precipita, eu vou fazer porque tem que ser feito e nem sabe direito como funciona e já tá fazendo, ok? Então, toma muito cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com isso, amém? Glória a Deus. Porque senão quando você precipita, né, a gente precipita nas ações, a gente fica desacreditado, tá? Sem antes... entender, compreender o que está acontecendo e fazer o que tem que ser feito. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem algo para resolver com alguém, chega na pessoa e resolve. Não sai falando mal dela para os outros, não. Se eu preciso resolver uma situação com alguém, eu sempre fui muito assim. Quem me conhece sabe. Eu não tenho treta com isso. Eu chego e falo assim, esperando o momento certo, a hora certa que eu sinto que precisa ser falado. E eu chego e falo, vem cá, aconteceu, eu quero conversar um negócio com você. Aconteceu isso. Claro, gente, com respeito, com educação e tudo mais. E aí a gente vai conversar e vai resolver a situação como adultos. Você tá entendendo? Né? Ficar, sabe, de picuinha. Aí aqui ele fala aqui, não revela o segredo. Ou seja, quantas vezes a gente já revelou segredos? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Revela segredos nossos para as pessoas que a gente confiou. Aí a pessoa sai jogando, né, para frente, contando para outras pessoas. Então, o que acontece? Quando você vê, né, você já tá ali no meio daquela situação e fala, nossa... Mas eu havia comentado só com tal pessoa. Então, a gente precisa muito frear e segurar a nossa língua. Meu Deus do céu, que o Senhor venha nos ajudar, nos dar discernimento, sabedoria nesse sentido, sabe? E eu tenho algo comigo. Se eu não posso falar coisas boas de uma pessoa, eu também não falo coisa para prejudicá-la. Jamais. Meu Deus do céu.
E se eu não posso, por exemplo, contribuir, então também não devo atrapalhar. E aí eu preciso muito observar para ver se eu não estou fazendo isso. Será que quando nós sentamos à mesa, eu sempre digo, a mesa é lugar para a gente sentar para falar de ideias, para falar de coisas boas. Será que a gente tem falado de pessoas? E aí precisamos corrigir e alinhar isso. Porque uma vez dita a má reputação, perde para sempre. É muito feio ficar com má reputação, né? Então, assim, é claro que vão ter os perseguidores, vão ter pessoas, só que existe aquela, entre aspas, má reputação de perseguição, de pessoas que te julgam pelo que você faz e tudo mais, que aí é uma mentira, né? E o Senhor sabe, Ele te conhece. Agora, outra coisa é uma má reputação quando é verdade, né? Quando nós realmente fizemos algo que causou essa má reputação, de certa forma, e traímos alguém, falamos o que não deveria ter falado. Então, quando o Senhor direcionar alguém para conversar conosco, que essa pessoa confiar em nós, no meu trabalho, né, como mentor, eu tenho muito isso, eu ouço muitas pessoas, são muitas histórias. Então, às vezes, você vai me ver contando uma história sobre uma mulher, sobre um homem, sobre determinada situação, mas eu jamais vou expor uma pessoa, vou contar o nome dela, né, ou vou contar a história dela para outra pessoa. E não tem necessidade disso. Isso é muito feio. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouros incrustadas numa escultura de prata. Olha que coisa mais linda. Quando vem no tempo certo, na hora certa. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Olha que lindeza isso. Repreensão dada com sabedoria. É muito mais valiosa do que um brinco de ouro. Ou seja, aquela repreensão verdadeira, que você sabe que é de uma pessoa que te ama, que o Senhor está usando ali para te alinhar, para te ajudar, para te desenvolver. Olha que bênção, é mais valiosa que ouro. E aí nós precisamos, eu vou ouvir e vou ver onde eu preciso melhorar, crescer e aprender aqui, porque realmente eu precisava ouvir isso. A gente precisa ser sincero conosco mesmo, ser verdadeiro conosco mesmos. Se a gente ficar com esse negocinho de que, não, porque eu tô certa, porque chegou a vítima ali da situação, porque ela é a certa, olha o que fulano fez comigo, pelo amor de Deus, sabe? Meu Deus do céu, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, né? Que todos os dias nós possamos dar passos, né, rumo no protagonismo do Senhor, deixar o vitimismo cada vez mais ir embora, né, e ser protagonista no Senhor. Porque se a gente fica com muito nhenhê, mimimi, que fulano falou isso, que aquilo, que outro, não sei o que, é uma energia muito pesada, muito ruim, tá bom? Você prejudica, né? A gente prejudica não só a gente, mas as pessoas ao redor também. Como o frescor da neve na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que gaba de presentes que não deu. Ou seja, nuvens e ventos sem chuva, né? Aí a pessoa, gaba de presente que não fica se gabando, né, de coisas que não precisa, ou seja, tem nuvem, tem vento, mas não cai a chuva. Ou seja, tem várias coisas que a pessoa fala ali, mas concretizar de verdade, acontecer, a chuva cair, não vem. Por quê? Porque é muita falácia. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem gente que fala muito, né? Existe a hora certa pra gente falar e tem momentos que a gente tem que ficar calado. Eu sou uma pessoa que eu amo falar. Eu amo falar, amo transbordar. Preciso melhorar ainda mais nisso. E só que existem momentos que o Senhor fala muito comigo sobre isso, que a gente precisa ficar calado, entende? Então, aqui vem chuva, vem vento, vem poeira, vem um monte de coisas aqui ao redor, mas é sem chuva, ou seja, o negócio não acontece, muito fala e pouco faz. Então, a gente precisa fazer mais, entende? Fazer mais. E nesse fazer vai incluir, muitas vezes, nós temos que nos posicionar, nós temos que falar algo, né? Mas não é ficar falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí você fala, mas no final a gente não faz nada, entendeu? Então é melhor fazer, né? E aí eu vou falando. Do que adiantaria eu falar assim, eu vou fazer a palavra com propósito todos os dias.
eu vou fazer a palavra com propósito, eu vou fazer a palavra todo dia, e eu não estivesse aqui todos os dias, entende? Então, a chuva precisa cair, ou seja, ela precisa acontecer, porque a gente tem que ser de verdade, tá? Nós precisamos ser pessoas de verdade, a gente precisa parar de, meu Deus do céu, de querer ficar estereotipando a nossa vida como uma pessoa ideal que nós criamos de nós mesmos, sabe? Você já passou por isso? E aí eu tô aqui pensando se eu já passei por isso. Será que eu já criei a versão ideal minha? Será que você já criou a versão ideal sua? E a nossa versão ideal é aquela que a gente não erra, que a gente tá tudo certo, e o orgulhinho tá lá em cima também. É aquela versão ideal de que, nossa, eu estou escolhida, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e meu Deus, e Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Você tá entendendo? Então, às vezes, Deus vai usar pessoas que a gente menos imagina pra falar algo conosco, certo? Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Olha só, a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel como apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Ou seja, é doce, é bom, mas saiba o quanto você precisa ingerir, tá? É bom, é gostoso, é legal, é bacana. Por exemplo, a gente tem um casamento por ir, tem um aniversário de 15 anos por aí. Você não vai ficar, Aqui ele deu o exemplo do mel, porque o mel é o quê? É doce, são muitas vezes um alimento bom ou um lugar bom que a gente tá. Então, assim, você não vai exacerbar ali, Tudo em excesso prejudica. Então, logo, nossa, vai ser bacana, vou desfrutar em família, desfrutar com pessoas que a gente gosta. Mas deu determinada hora, nossa, beleza, eu vou pra minha casa, agora eu vou descansar e tá tudo bem, tá tudo certo, De forma com que seja o suficiente para que você não fique enjoado e não vomite. Ou seja, porque você não passe mal, porque também não te faça mal estar em determinada ambiência. Olha só que direção interessante, Também não te faça mal estar ali, também não te faça mal o excesso, de algo que você está ingerindo ali. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Antigamente, hoje em dia nem tanto tem isso, Mas antigamente tinha muito mais. Esse negócio de vizinho, ficar visitando vizinho, sentar na porta da rua, tal. Hoje a gente vê isso bem pouco, mas assim, não que a gente não pode, a gente precisa conhecer nossos vizinhos, tá? É importante. Eu vejo pessoas falando assim, não sei nem quem são meus vizinhos. Não, é importante. Por quê? Porque a gente sempre precisa uns dos outros. Então, é importante eu conhecer, eu sei quem é meu vizinho da direita, eu sei quem é meu vizinho da esquerda, eu sei quem são meus vizinhos da frente, conheço algumas pessoas do bairro, pronto, mas a gente não tem que estar lá todo dia, toda hora na casa dele e sabe? Não, jamais, isso não. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, isso aqui eu não preciso nem falar, Respaldar. Um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Sabe quando a pessoa fala algo que ela mentiu, Ou seja, o falso testemunho, algo que tá ali na imaginação dela e ela vai e fala de outra pessoa. Cuidado com isso, tá? Porque o falso testemunho, ele, além de prejudicar outras pessoas, principalmente vai prejudicar quem tá falando, que tá falando aquilo que não sabe. Então, a gente precisa se policiar. Ou seja, é melhor que eu fale algo. O importante é a gente precisa falar muito mais de Cristo do que de nós mesmos. Mas existe vida de Cristo na minha vida quando eu testemunho, certo? Então, quando eu testemunho, logo eu estou falando de Cristo, o que Cristo fez na minha vida. Então, é muito melhor eu falar de Cristo, eu falar de alguma história interessante minha, um testemunho, uma vitória, ou uma história de testemunho de vitória de alguém, sem falar um nome, sem expor, do que eu ficar inventando mentira acerca das pessoas, porque a gente vai inventar uma mentira aqui porque a pessoa fez algo e me prejudicou. Não, gente, por favor,
Vamos sempre lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Olha só que interessante. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Muitas vezes, ninguém quer o quê? Não, fulano fez tal coisa, aprontou comigo, dele de comer, dele de beber, tá tudo certo. Você abençoar uma pessoa que talvez tenha te feito mal, não significa que a gente tem que ter intimidade. Significa que a gente está cumprindo o nosso papel como cristão. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor, com certeza, recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Gente, essa questão do fingimento é tão forte, né? Eu sou uma pessoa, não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo disfarçar, sabe? Ô, Jesus, que o Senhor venha nos trazer discernimento, né? Sabedoria, porque assim a língua fingida traz o olhar irado, ou seja, né? Diz que o vento do norte é um vento mais gelado, é um vento mais ruim, vamos falar assim. E assim a língua fingida traz o olhar irado. E aí a gente percebe, né, quando às vezes a pessoa fala algo e a outra fica irada, fica nervosa, mas por tudo é por conta de uma série de comportamentos. Por isso nós precisamos observar os nossos comportamentos. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha aqui, de novo, já falei sobre isso esses dias. Não vamos ser mulher briguenta, vamos ser mulheres sábias, posicionadas. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Não é bom, não é bom? Oh, glória a Deus, é tão bom quando você está, às vezes, numa situação, às vezes está tranquila, às vezes está mais pesado um pouquinho, você vai e recebe uma boa notícia. Eita, glória, é bom demais. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Ou seja, né, nós que buscamos ser justos no Senhor, nós precisamos sempre estar posicionados nele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos posiciona, é Ele que nos traz a sabedoria, como está nos trazendo, nos ensinando. Então a gente vê que tudo isso daqui é para o nosso dia a dia. De novo ele repete, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Nós já falamos essas duas coisas. Vamos buscar a honra, Júlia. A gente tem que buscar a nossa honra, porque a gente tem que ser honrado. Não é assim que as coisas funcionam. A honra é algo natural. Não precisa da gente ficar correndo atrás, a gente desesperada, a gente querer aparecer para ser honrado. Não precisa disso. Ela vem de forma natural, como uma recompensa que o Senhor traz para nós. Nós não precisamos, eu vou pagar para ter uma honra, eu vou fazer algo mirabolante para ter uma honra. A primeira e melhor honra que existe é a honra que vem do Senhor. E aí sim, no mundo natural, nós vamos sim ser honrados, mas tudo vai ser debaixo de uma direção. E então vai ser naturalmente, tudo vai acontecendo. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, ter domínio próprio. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos orar. Senhor, hoje nós meditamos em Provérbios 25. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos trazer entendimento sobre cada palavra, sobre cada versículo, Pai. Às vezes, a maneira como o Senhor falou com meu irmão ou com minha irmã que está aqui, foi uma maneira ainda além, a mais do que o Senhor falou comigo. Talvez o Senhor tenha trazido direções diferentes também para eles. Mas eu sei, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor jamais nos deixa sem entendimento. O Senhor jamais nos deixa só. O Senhor jamais nos deixa sem clareza. Então,
Então, esses momentos, Pai, da palavra com propósito, eu creio e declaro em nome de Jesus que são momentos para trazer clareza, momentos para trazer mudança de comportamento, momentos para trazer crescimento, para subir de nível de forma mais madura, mais elevada no Senhor. Momentos em nome de Jesus, Pai querido, para buscarmos na nossa intimidade com o Senhor, para o Senhor nos mostrar o que é que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, moldar na nossa mente, no nosso coração, o que é que nós precisamos ter um domínio melhor nos nossos comportamentos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que todo nervosismo, às vezes as pessoas sentem um nervosismo assim, do nada, vamos falar, fica muito nervoso, muito nervosa. Pai, em nome de Jesus, acalma essa pessoa. Aleluia, Senhor, glória a Deus, traga a ela a paz que excede todo entendimento, Senhor amado. Ó Espírito Santo de Deus, traga em nome de Jesus, ó Pai querido, para nós, aleluia, Senhor, o teu amor, a tua graça, o entendimento do domínio próprio. Ensina-nos a respirar, contar até 10 e nos acalmar nas situações onde precisamos nos posicionar, ou muitas situações que precisamos nos calar, ou situações que precisamos falar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que nós vamos compreender o tempo certo para cada coisa, o tempo de calar, o tempo de falar, o tempo de fazer o que precisa ser feito. Que a paz do Senhor, em nome de Jesus, esteja sancionada sobre nós, sobre o nosso lar, sobre o nosso sistema nervoso, Senhor, em nome de Jesus, nos trazendo graça, nos trazendo alegria, nos trazendo entendimento, força e sabedoria, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Até amanhã, com a graça do Senhor. Tchau, tchau.